Bom, vamos lá. Então, eu faço das palavras da Sara as minhas. Muito obrigado. Eu que me sinto honrado, por favor, de tê-los aqui ao vivo, para a gente poder estudar um pouquinho juntos nessa hora do dia. Essa aula, às vezes, alguns assistem depois, né? Porque ela fica gravada. Então, para quem está assistindo depois, também seja muito bem-vindo. Esse é o nosso primeiro webinar do ano. Nós teremos 12 webinários esse ano, e esse é o primeiro só, com temas muito relevantes e muito atuais. E eu costumo dizer, pessoal, que o webinar é aquele horário do mês que a gente reserva para a gente parar um pouco tudo que a gente está fazendo, pegar o celular, colocar dentro da gaveta, parar de olhar o celular enquanto a aula está acontecendo, pegar uma caneta, um pedaço de papel, um caderno, e a gente se atualizar juntos, com bastante calma, com bastante cuidado e com bastante carinho, porque é a nossa profissão. A gente tratar o assunto com bastante respeito, e isso passa por deixar o celular de lado e estudar com atenção, tá bom? Fiquem super à vontade para printar as telas. Eu fico até feliz quando isso acontece, e vocês vão lá e postam no Instagram, marcam a mim, marcam a performance, porque a ideia do conhecimento é que ele seja divulgado. Então, fiquem super à vontade para comentar, depois a gente vai fazer uma postagem, é importante que vocês vão lá e digam o que acharam da aula, críticas são sempre super bem-vindas. E nós vamos falar de um assunto, hoje, como a Sara falou, que é um assunto muito urgente, né? A palavra é essa, é um assunto muito urgente dentro da endocrinologia, da medicina, da nutrição, porque tem justificativa, né? A justificativa não é simplesmente uma questão de beleza e estética, não, existe uma justificativa clínica para esse assunto ser tão urgente, que é o ganho de peso, a obesidade e as comorbidades que ela vem trazendo. E a gente precisa entender que tempos mudam, as coisas se alteram, nem tudo é como era antes, e a gente tem que se adaptar, a gente tem que se adequar às novas realidades e não gerar conflito, entender que as coisas vieram aqui para competir conosco ou nos prejudicar, nada disso. A gente está aqui para somar um com o outro, né? Lembrando que por trás disso tudo existe uma persona chamada paciente, que precisa da gente e não pode se prejudicar por conta do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Então, a gente tem que ser menos taxativo para falar de certos assuntos, esse é um deles, e mais colaborativo. E a ideia da aula é essa. Eu digo para vocês que estou montando essa aula já faz algumas semanas, aprendi muito e até mudei um pouco a minha forma de pensar. Conversava isso com um médico do esporte que trabalha comigo aqui na Care Club diretamente, sobre as coisas que eu li e etc. E foi muito legal poder ter essa conversa com outro profissional. Vamos lá. Hoje, quando nós falamos de emagrecimento, diferente do que acontecia até pouco tempo atrás, né, a pessoa vinha até um consultório para mudar a matriz de hábitos dela, né? Entender como melhorar a parte de exercício físico, alimentação, suplementação, sono, vida social, tudo isso a gente ainda faz, né? Mas hoje, quando uma pessoa senta na nossa frente para falar sobre emagrecimento, existe a possibilidade de você abrir um cardápio para ela e falar com medicamento ou sem medicamento, né? E a nutrição vai ter que fazer parte dos dois, com medicamento ou sem medicamento. E essa decisão não cabe nem ao nutricionista sozinho, muito menos ao nutricionista, porque nós não trabalhamos com medicação, nós não somos capacitados para isso, muito menos ao paciente, porque ele veio nos procurar para que nós os ajudemos a tomar as decisões. Isso tem que ser feito dentro de um contexto transdisciplinar. O que é transdisciplinar? É quando os profissionais se falam e tomam a decisão juntos. E não quando ele passou no médico, depois ele passou no Nutri, o médico definiu uma coisa, o Nutri foi lá e fez outra coisa. Isso não é isso é multidisciplinar. Tem várias pessoas, cada um fazendo o seu. Transdisciplinar é quando há interação. Então, a gente precisa ser parte do processo, tá? E hoje em dia, tem um artigo que saiu acho que pelo The Lancet, que eu vou mostrar aqui na tela, que o título dele é exatamente o que a gente tem que fazer quando a gente recebe um paciente encaminhado pela medicina, pela endocrinologia,
que vai fazer ou está fazendo uso de algum análogo de GLP-1, que é essa pergunta aqui. Eu estou tomando o GLP-1 para perda de peso. O que eu devo saber? O que eu devo fazer? É assim que a gente tem que tratar a coisa, né? E não ficar taxando de, mas assim é muito fácil, ou isso tem um efeito colateral, não vale a pena, porque isso lá na frente não vai funcionar de novo. Mas vamos tentar ver se realmente isso é um problema desse tipo de medicação, ou será que isso é um problema? Os problemas que a gente observa com análogos de LP1 são mais comportamentais do que da medicação, ou são mais erros de conduta ou falta de cuidado do que a própria medicação. Então veja que a ciência já trata as coisas de uma maneira muito mais legal. O que eu tenho que saber? Não é vale a pena, não vale, uso ou não uso. Essa decisão ela cabe ao conjunto, né? Mas uma vez que eu escolha esse caminho, e está tudo bem, porque é um dos caminhos que existem hoje e não vai deixar de existir, talvez, pelo contrário, talvez ele só se amplie daqui para frente. O que eu preciso saber? O que eu preciso fazer se eu escolher esse caminho? Né? Não existe certo e errado, e sim o mais apropriado para você naquele momento. Então, para a gente contextualizar um pouco a aula, a gente vai falar um pouco sobre o contexto do porquê que a gente tem esse assunto tão em alta. Vamos entender um pouco da droga, tá? Para a gente saber com quem que a gente está falando, com quem que a gente está interagindo, a base dietética, que faz parte disso e é muito importante, e depois a gente termina com a suplementação, e no final eu coloquei uma coisa que acabou de sair, que foi publicado, que é uma meta-análise muito legal, falando com o que acontece se eu interrompo o uso de maneira inadequada, tá? É muito interessante mesmo. Então, fiquem até o final, que a gente vai ter bastante informação legal. Todos os slides, eles são acompanhados de referência bibliográfica aqui no final. E por que a gente coloca a referência no final? Para você que está assistindo, anotar. Esse slide me interessou, essa referência eu vou buscar para depois dar uma lida, tá? É para você que está assistindo buscar. Não é para provar que o que eu estou falando é verdade, não é isso. Né? É para você ir lá e depois checar, ir mais a fundo naquele assunto, tá bom? Primeiro que nós temos um problema hoje, uma pandemia que já se arrasta há muito tempo, que é a pandemia da obesidade. Hoje, nós temos, pelo menos no último levantamento de 2022, 2,5 bilhões de adultos, tá, com sobrepeso barra obesidade no globo terrestre. Recentemente, a gente viu que esse número também é alarmante, por exemplo, nos Estados Unidos, quando a gente fala de crianças e adolescentes, que é a ponta da corda para esse problema explodir mais para frente. Tanto é que políticas de saúde pública, que foi a pirâmide, que todo mundo viu, né, mudou nos Estados Unidos por causa disso, por uma questão preventiva. É isso que preocupa. Crianças já carregam comorbidade decorrente do excesso de gordura. Né? Existem 890 milhões de pessoas classificadas como obesas no critério antigo, que é o critério do IMC. Atualmente, a OMS já ampliou essa classificação. Não se usa mais só peso e altura para falar em obesidade. Tem que se colocar a circunferência abdominal, porque muitas vezes, pelo peso e altura, você está com sobrepeso ou você está eutrófico até. Mas quando você vai olhar a circunferência abdominal, você está obeso. Então, isso talvez esteja sendo subestimado, talvez tenha até um pouco mais do que isso. Né? E o problema disso tudo é o que vem depois, né? Doenças crônicas não transmissíveis. E o diabetes já começa a acompanhar essa curva de crescimento da obesidade. Então, existe um problema. Se existe um problema e não é pequeno, a gente tem que buscar soluções. E as soluções, elas podem ser de curto prazo, porque o problema é enorme. Ou ela pode ser de médio prazo ou de longo prazo. E tudo bem a gente trabalhar com as três. A gente não precisa ser fechado e trabalhar com uma só. A gente pode trabalhar com as três. Se a gente está vendo que a coisa está explodindo, por que não usar uma solução aguda e depois migrar para uma solução mais crônica? Apaga o incêndio e controla ele, depois vai conduzindo isso de uma maneira mais confortável. Não precisa ser A, B ou C, pode ser A, B e C, tudo junto. E a gente chegou, através da farmacologia, aos análogos de GLP-1.
e eles vêm evoluindo ao longo do tempo, né? Eu até não tenho os dados para passar para vocês, que a gente teve nos últimos anos 3 grandes análogos de GLP-1, né? Um foi a liraglutida, que provou induzir uma perda de peso em até 7%. A semaglutida, que na dose de 2,5 ali levou ao dobro de perda de peso, 15%. E a tirzepatida, que foi a última atualização que a gente teve no Brasil, e nem faz tanto tempo, ela chegou aqui em julho do ano passado, nem faz nenhum ano, ela já mostra uma perda de 20% a 21% com a dose de 15 miligramas. E futuramente já se fala da retratutida. Então, por isso que essas coisas não vão parar, elas só vão melhorar do ponto de vista farmacológico e ampliar. E a gente está nas canetas, a retratutida é via oral, vai ficar mais barato, vai ficar mais acessível. Então a gente tem que saber trabalhar junto, porque isso já é, mas vai ser cada vez mais uma realidade para quem não tem acesso. Então nós temos que estar prontos como nutricionistas e preparados para falar com os endocrinologistas, para conversar com os médicos e com os pacientes e discutir prós e contras de maneira técnica, bonita, científica, e não baseado em achismo. Se eu falo de nutrição baseado em achismo, então quem não é formado também pode falar. Porque eu estou falando o que eu acho, ele também pode. O meu diploma não me dá direito de falar o que eu acho. Ele me dá direito de eu conduzir as coisas de uma maneira mais técnica. Ok? Os grandes problemas que essas medicações elas trazem, até então, o que a gente tem visto é a sarcopenia. Sarcopenia não é a perda de massa muscular induzida pelo envelhecimento. Sarcopenia é a perda funcional precoce de massa magra. É quando você começa a perder massa magra e funcionalidade dessa massa magra antes do tempo. Tá? Isso é sarcopenia. E o obeso, ele pode ter sarcopenia, é a famosa obesidade sarcopênica. Ele tem um excesso de gordura, ele tem uma baixa funcionalidade de massa magra. Existe a questão gastrointestinal, que a gente vai falar também, mas que vem se corrigindo conforme as medicações avançam. Elas estão sendo cada vez melhores toleradas. Ainda assim, a gente tem que atuar bastante sobre isso. E vamos falar como. E tem um grande problema que a literatura hoje pontua, que é a adesão crônica a esses tratamentos. Por que as pessoas hoje não conseguem sustentar isso com bastante tempo? Tem estudos que falam que após um ano, ou seja, proposta de um ano de uso dessas medicações, apenas 33% das pessoas conseguem sustentar. Uma das razões é o custo, que pesa, porque não é só o custo com a medicação, é o custo com a medicação, com a consulta médica, com o nutricionista, e vai somando tudo. E o acompanhamento custa. Tá? Não é só a medicação, não. A medicação é uma parte do custo. E precisa, não adianta falar que não, né? A farmacologia ela tem que estar junto com a nutrição, mais do que isso. Se você tem algum paciente, se você usa algum análogo de GLP-1, você precisa ter não só um nutricionista, mas você precisa também estar passando, talvez, por terapia comportamental. As duas coisas têm que andar juntos. Endocrinologia / medicina, nutrição e a parte comportamental, que não cabe nem ao nutricionista, nem ao médico, seja ele qual especialidade ele for. Tá? Falando um pouco sobre mecanismo de ação, de uma maneira bem rápida, para a gente não perder muito tempo aqui, a semaglutida, a tirzepatida, basicamente elas agem sobre 3 grandes frentes, tá? Sistema nervoso central, trato gastrointestinal e o pâncreas também, tá? Então, quando a gente fala de sistema nervoso central, a gente está falando de controle de fome / saciedade. No caso dos análogos de LP1, a gente está falando de saciedade. É uma indução precoce de saciedade. Um sinal que dura muito tempo, tá? Quando a gente fala de trato gastrointestinal, especificamente é o estômago, que também tem receptor para GLP-1. E a gente está falando de uma diminuição na velocidade do esvaziamento gástrico, que também é um outro mecanismo de saciedade. Tá? Esvaziamento gástrico, que é o que a fibra faz. A proteína faz isso, a gordura faz isso. Né?
O trânsito intestinal mais lento leva a uma saciedade. E, por fim, de uma maneira mais terapêutica, né, o pâncreas responsável por esse aumento de secreção de insulina, ele é menos estressado frente a um consumo alimentar menor. Você tem menos secreção de insulina. Tá? Esses são os principais mecanismos que ela age. O que é a limitação da medicação? Ela não melhora as suas habilidades. Se você tem o perfil de beliscar a comida, você vai continuar beliscando, menos. Inclusive, existem medicações mais assertivas para o perfil beliscador, que não são os análogos de GLP-1. Ou seja, não serve para todo mundo que quer perder peso. Tá? Você vai comer menos, você vai fazer menos daquilo que você já faz. Mas ela não melhorará as suas habilidades de escolha, ela não vai melhorar os seus gatilhos emocionais, por exemplo, frente a uma situação social onde a comida é o centro, mas que ela reduz esse ruído alimentar, essa força motriz para a alimentação, isso sim, porque ela coloca um sinal de saciedade muito forte, muito mais precoce. Talvez, por essa força motriz, esse ruído alimentar diminuir, você tenha mais clareza para tomar algumas decisões. Talvez, não posso afirmar porque não tem dados mostrando isso, mas talvez. A gente observa isso no comportamento de algumas pessoas. Mas, de fato, ela não é feita para melhorar as suas habilidades. Tá? Habilidades que eu digo é escolhas alimentares, organização alimentar. Ela não faz isso por você. Ok? Mas ela pode estar junto desse pacote. Okay? A pior coisa é quando a gente tenta medicar a doença e não tratar a pessoa. Então, se você terceiriza qualquer coisa para a medicação, você está dando um remédio para a doença. Mas você não está cuidando da pessoa como indivíduo. Tá? Então, medicar a doença aqui não é a solução. Ela não melhora as suas habilidades, seu comportamento, seus gatilhos emocionais, mas ela pode fazer parte do seu tratamento. Nós secretamos GLP-1 sempre que a gente come, às vezes mais, às vezes menos. Depende do que a gente come, tá? Só que o nosso GLP-1 endógeno, ele tem uma meia-vida, uma duração no sangue muito curta, né? Leva até a meia-vida de mais ou menos 2 minutos, podendo ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo do tamanho e da composição da refeição, mas numa média é isso. Então, esse sinal de saciedade, ele vem e depois ele vai. Aí a gente sente fome e come de novo. Ele vem e vai. O que acontece com o análogo de GLP-1 é que ele vai induzir isso por mais tempo. Né? A meia-vida estendida ali é por volta de uma semana. Meia-vida é o tempo que leva para metade da concentração máxima cair. Então, se eu tomar hoje, daqui 7 dias, caiu pela metade. Aí eu vou lá, aplico de novo. E ela sobe mais uma vez. E aí eu vou sustentando essa curva de saciedade. Tá? Existem estudos clínicos muito bons, multicêntricos, grandes, falando que a medicação é eficaz para comorbidade. Então, o estudo mais famoso é o STEP, que foi feito com a semaglutida, né, mostrando uma perda de peso muito robusta, olha só, de 10, 11 a 18% de perda de peso. Quanto que a gente perde com dieta, organização, de uma maneira bem tranquila, de 6 a 8%, preservando massa magra. Então, é superior. A gente está falando de peso, né? Não estou falando de composição corporal. Chegaremos lá. Né? Tem estudos mostrando um bom benefício cardiovascular também. Esse estudo MESH, ele fala sobre esteatose hepática, mostrando um bom prognóstico depois do uso. E tem estudos também, como o HFPF, falando sobre grupo de risco, né, que são pessoas insuficientes cardíacos, com melhora significativa no prognóstico da doença, nas limitações que a insuficiência cardíaca promove. Então, de fato, a gente tem bons benefícios do uso da medicação. A gente não pode ignorar isso. E a magnitude desses benefícios é muito grande. É muito grande perto de que você atingiria, por exemplo, só com exercício ou só com alimentação. Então, você ganhou um grande aliado, talvez, para trabalhar junto com o exercício, junto com a medicação,
quando a comorbidade talvez seja a prioridade. Não é só isso, não se medica a doença, não se trata a doença só, se trata a pessoa. Então, talvez faça parte do processo, pode ser que sim. É uma coisa que tem que ser discutida em conjunto, tá? O problema que começa a aparecer, para nós nutricionistas principalmente, são esses dois. São os efeitos adversos no trato gastrointestinal e o risco da composição corporal, de se falar que se perde massa magra, tá? Falar sobre perda de massa magra, só deixar um ponto bem claro, isso não é uma coisa exclusiva da medicação. Se você fizer uma dieta muito restritiva com alguém, essa pessoa também vai perder massa magra. Então, o problema não é a medicação, o problema é o que você está fazendo junto com a medicação, junto com a dieta. Então, não é a medicação não te leva a perder massa magra. A forma como você usa, o jeito que você se alimenta e o jeito que você faz exercício usando medicação, isso sim. Se o seu comportamento junto à medicação é ruim, você se expõe ao maior risco de perder massa magra. Existem dados da literatura que falam que você pode perder até 25% de massa magra. Mas quem é essa pessoa que perde 25% de massa magra? É todo mundo? Será que se eu for ao nutricionista e me alimentar bem, eu vou perder 25%? Se a resposta for sim, então o nutricionista não tem utilidade junto ao médico do esporte, junto ao endocrinologista. Ou a medicação não serve. Mas a medicação serve. A medicação melhora bastante o grupo de risco, bastante comorbidade. Então não dá para falar que a medicação é insuficiente. Dá para falar que talvez a gente tenha um problema de trabalho integrado aqui, tá? O problema de perder massa magra é você criar um outro problema. É a sarcopenia, que é a perda funcional precoce de massa magra, que, consequentemente, pode te dificultar até mais a perda de peso, mesmo você usando medicação. Tem uma conta aqui que eu fiz no slide que mostra isso, olha só. Tem uma queda no gasto energético de 13 calorias por dia a cada quilo de músculo que você perde. Então faz a conta inversa também, né? Se você ganhar 1 quilo de músculo, o teu gasto calórico também não vai explodir lá para cima. Mas você precisa preservar essa massa magra. Quem é que protege a massa muscular sobre o déficit calórico? É a alimentação, suplementação, enfim, somos nós. Então nós temos que entrar nessa história aqui, ok? Existe um outro lado que está sendo também estudado, que é a parte de efeito adverso gastrointestinal. Algumas medicações têm mais incidência, outras têm menos, algumas pessoas têm mais incidência, outras têm menos. Não dá para generalizar, depende da medicação, da dose da pessoa, do que ela come também. Vou tomar GLP-1 e vou almoçar uma feijoada. Pode ser que você tenha um problema, né? Os sintomas principais são náusea, diarreia, vômito e constipação, e o legal é que a gente tem estratégia para cada um dos sintomas. Eu vou mostrar uma tabela para vocês também que vai ajudar nisso também, tá? Muito desses sintomas são causados por aquele mecanismo que a gente falou, pelo atraso no esvaziamento gástrico. Você come menos, você vai menos ao banheiro. A absorção é mais lenta, você pode sentir um pouquinho de constipação, né? Um pouquinho de náusea. Dependendo do que come, a medicação não causa diarreia em ninguém, mas dependendo do que come, você pode ter diarreia. Vômito é a mesma coisa, né? Depende do que você está comendo, do que você está bebendo, tá? Isso pode ser um motivo para a pessoa deixar de seguir o tratamento. Então, por isso que o nosso papel aqui também é muito importante. Então, está ficando claro que não existe nutricionista, medicação sem atuação do nutricionista, tá? A forma como, falando um pouco dessa parte gástrica primeiro, antes da gente chegar na dieta e depois na suplementação, só para a gente passar por isso, né? A gente tem que agir, porque isso é a base do tratamento, né? Veja só, eu mostrei 2 caminhos aqui, começando pela caixinha verde, olha só. Vamos supor que a gente escolheu o caminho mais convencional, que é trabalhar a perda de peso com dieta e uso de fibras, tá? Existe um passo a passo aqui mostrando que isso vai levar a um aumento da secreção endógena de GLP-1, tá? Principalmente por conta das fibras, tá? E dos ácidos graxos de cadeia curta que são produzidos dentro do microbioma por algumas bactérias intestinais. Lembrando que esse GLP-1 endógeno tem uma meia-vida curta, mas é uma forma que a gente tem de ir promovendo saciedade ao longo do dia, ok?
O tratamento com a semaglutida, ele mexe na flora intestinal também, tá? Ele também pode fazer isso. Então, existe um impacto da medicação, tá, sobre o microbioma intestinal. Não é só questão de constipação, náusea, diarreia. Existe uma alteração da microbiota quando a gente usa semaglutida. Alguma alteração positiva, por exemplo, supressão de citocina pró-inflamatória, mas há uma alteração ali dentro. É necessário que você continue a nutrir as bactérias intestinais com o que vocês estão vendo na linha de cima. Ácidos graxos, fibras, prebióticos que levam ao aumento da produção de ácido graxo de cadeia curta e levam à proliferação de bactérias gram-positivas, tá? Então, não deve se descuidar disso aqui. Essa é a principal base que a gente tem que ter, tá? Frente ao uso de GLP-1. Primeiro, o uso de fibras. Não adianta a gente falar de suplementos sem falar da base. Primeiro, o uso de fibras, tá? Prebióticos, que vão produzir o substrato energético necessário para essas bactérias produzirem também GLP-1, né, que é o ácido graxo de cadeia curta. Gordura insaturada, poliinsaturada e monoinsaturada, tá? E alguns compostos antioxidantes também. Inclusive, já começa a aparecer a sugestão de alguns suplementos aqui que são interessantes para a modulação da microbiota quando você usa análogo de GLP-1. Destacando cúrcuma, ômega 3, tá? Que são os principais, e as catequinas. Todos eles são importantes para nutrir a microbiota de uma maneira satisfatória, ok? Existe um protocolo publicado, está aqui a referência desse estudo, são 2 estudos que chegaram nesse protocolo, eles chamaram de protocolo meal em inglês quer dizer refeição, e eles separaram as letras para destacar quais são os principais pontos de atuação da nutrição quando a gente fala de tratamento de GLP-1. Primeiro é a manutenção muscular, que a gente vai falar. Segundo é o equilíbrio energético. Lembrando, né? Calorias consumidas, calorias gastas. Isso impacta diretamente na manutenção muscular também, né? Anular efeitos colaterais, que a gente está falando aqui agora um pouquinho da parte de intestino, estômago, né? E manter a hidratação adequada, até porque isso faz parte também da manutenção da massa muscular, tá? Finalizando um pouco o que a gente tem de dieta, para a gente entrar um pouco mais adentro nas estratégias, a literatura hoje, pessoal, só tem 2 linhas de pesquisa, por enquanto, de dieta e análogo de GLP-1. Uma delas é com a dieta mediterrânea e a outra delas é com a dieta cetogênica. Essas 2 dietas já foram estudadas junto aos análogos de GLP-1. Existem prós e contras para cada uma delas. A dieta mediterrânea, ao meu ver, ela tem mais prós do que a dieta cetogênica. Ela é mais fácil de aderir, ela tem uma variabilidade alimentar maior, ou seja, é mais fácil de sustentar por muito tempo. Ela é restritiva? Ela é restritiva, mas restritiva em quê? Industrializados, embutidos, processados, tudo que em teoria a gente não quer que ninguém coma, né? Por conta disso, ela tem essas características que vocês veem na tela. Ela é rica em antioxidante, polifenol, flavonoide, gorduras boas. Ela promove um bom aporte de proteínas também e variado. Então, não tem nenhum alimento vilão, não tem nenhum grupo alimentar aí, a não ser os industrializados e processados, que acabam saindo dessa dieta. Então, é mais ou menos comida do açougue e comida da feira. É isso aqui. E é uma dieta rica, dificilmente ela vai te levar a deficiências nutricionais, tá? Então, ela acaba sendo uma estratégia de primeira escolha, tá? Acaba sendo uma coisa que pesa na decisão, acaba sendo melhor. A pessoa está comendo menos, não vai precisar comer muito, então você já começa a mexer na qualidade alimentar dela através de boas escolhas. E existe o lado que estuda, a gente vê isso sendo cada vez, e linha de pensamento não tem certo e errado, é só uma questão de opinião, que é a dieta com muito baixo teor de carboidrato, ou chamado de cetogênica, onde você fica ali com aproximadamente até 50 gramas de carboidrato por dia, tá?
Lembrando, essa é uma dieta que, para o microbioma, a mediterrânea, também é mais favorável. Ela tem mais variedade de nutrientes, ela tem mais prebiótico. Então, pensando em saúde intestinal, ela acaba sendo mais recomendada do que uma dieta muito, muito restritiva, que é a dieta cetogênica, tá? Essa é um tratamento de choque, né, praticamente. Você se alimenta mais à base de gordura, é 70% gordura, 20% proteína, porque você não pode comer muita proteína quando você está em acetose, senão a proteína vira carboidrato, é a gliconeogênese. Então, você restringe lá para baixo o carboidrato, restringe bastante a proteína também, cerca de 20%, e come gordura, praticamente uma quantidade muito alta. Dieta monótona, pedir para uma pessoa parar de comer fibra para comer qualquer tipo de gordura é um atentado à saúde também, né? Não coma fibra, coma bacon, para bater número. Não é legal isso. Então é uma dieta monótona. Se você for elencar as gorduras boas, você não enche 3 mãos. Carboidrato, você enche 4 mãos tranquilamente de fontes de carboidrato, é mais variável. Então tem um risco aqui também. Outra coisa, o músculo, a massa muscular é composta de glicogênio, carboidrato. Você tira carboidrato, claro que o músculo murcha. Isso é perda de massa muscular. O glicogênio vai embora. A água que está dentro do músculo vai junto. Então você tem uma perda de tecido magro como consequência da perda de glicogênio e de massa magra. Existe uma teoria que quando você faz cetose, você produz um corpo cetônico chamado beta-hidroxibutirato, que é um sinalizador que fala lá para a massa muscular que ela não tem que baixar. Porém, eu nunca vi, tá, ninguém fazer dieta cetogênica e ter uma massa muscular elevada. Eu nunca vi ninguém ganhar a Olimpíada fazendo dieta cetogênica. Eu nunca vi ninguém correr dieta maratona, uma maratona fazendo cetose. Mas ele correu, mas ele tomou gel de carboidrato, então ele não está em cetose, tá? Ele não está em cetose. Ele quebra se tomar o gel de carboidrato. Então, não está em cetose. Então, é uma dieta que pode ser uma coisa curta, inicial, sim, mas insustentável por muito tempo. Algumas pessoas entendem que elas se complementam. Você começa com uma dieta dessa, você corrige. Claro que para corrigir comorbidade, essa aí acaba sendo um pouco melhor pela intensidade da restrição. Diabetes, síndrome do ovário policístico, os níveis de insulina realmente despencam. Doenças cardiovasculares, mas ela é insustentável. Então, quem trabalha com esse tipo de protocolo, para mim é isso, é um protocolo, acaba fazendo até uma transição. Começa-se com essa dieta e depois passa para uma dieta dessa aqui, que é uma dieta muito mais factível de se seguir. Então, na hora de você tomar a sua decisão da base alimentar, você tem que considerar esses fatores aqui. Qual que é o grau de restrição calórica, qual que é o mecanismo principal, lembrando sempre de complementar a microbiota, o intestino é o segundo cérebro, a gente tem que trabalhar com ele. Lembra dos suplementos que eu citei, ômega 3 principalmente, tá? Como que a massa magra reagiria frente a uma dessas manobras nutricionais? Quem seria a pessoa que teria o perfil ideal para seguir cada uma delas, tá? Claro que ambas vão dar sinergia com a medicação, sim, por mecanismos diferentes, né? Mas elas vão dar energia. Mas aí, da mesma forma que a pessoa fala, quero emagrecer com ou sem medicação, você tem que discutir os prós e contras com ela, de qual base alimentar, qual matriz alimentar ela vai seguir ao longo do processo também, tá? Esses são os 3 pilares, né, que a gente tem que ter a partir do momento que você decide a alimentação. Primeiro pilar é o manejo gastrointestinal, que a gente já viu, a gente vai ver algumas coisas a mais. Terceira, a prevenção de deficiências, e aí cabe suplementação bastante aqui. E terceira, a preservação de massa muscular, que também se faz necessário a suplementação. Lembre de uma coisa, tá? Quando a gente fala de suplementação para análogo de GLP-1, a gente tem que considerar também o apetite, né? Mastigar é um ato que leva a mais saciedade do que beber. Tudo que é líquido sacia menos do que a mastigação. Então, muitas vezes, o suplemento ele vem para fazer o papel de uma refeição. E você tentar trabalhar refeição líquida, refeição sólida, refeição líquida, refeição sólida. E aí, nesse terceiro pilar de massa muscular aqui, eu acho que já fica bem claro
quem que é o nutriente que tem que mandar nisso daqui e compor essas refeições líquidas, né? Está escrito aí, ó, proteína, tá? Alguns dados interessantes para vocês. Olha só, 44% dos pacientes, até 44%, né, podem relatar náusea, até 30% diarreia e até 24% constipação e vômito. Então, a incidência de efeito gastrointestinal, realmente, ela existe, né? E aqui o que eu falei para vocês, olha só, para cada uma dessas queixas, a gente tem algumas intervenções mais aplicadas, né? Olha só, náusea e vômito, diarreia e constipação, tem aqui o que é recomendado fazer, né? Por exemplo, olha, quando você fala de constipação, que é o principal, é o aumento dos probióticos, né? Prebióticos, perdão, diarreia, né? Trabalhar com coisas um pouco mais pastosas, cozidas, né? Menos fibrosas ali também, né? Náusea e vômito, coisas que são um pouquinho mais toleráveis ou que tiram um pouquinho dessa sensação de enjoo também. Então, é importante que a gente cubra isso daqui, né? Que a gente tenha um bom cobertor para tratar isso, tá? Suplementos que podem ajudar um pouquinho nessa parte gastrointestinal. Além do ômega 3, que participa do controle inflamatório da microbiota, né, o magnésio, né, nas suas formas, ele acaba sendo bastante útil para aumentar a motilidade intestinal. Tá? Existem várias formas de suplementar magnésio, quelato, citrato, malato, taurato, treonato. Vou ser bem honesto com vocês. Não existe estudo para todos eles, tá? Na nossa leitura, acaba sendo tudo magnésio, né? O que tem junto do nome dele é o que ele carrega com ele. Magnésio taurato, porque tem taurina junto. Magnésio malato, porque tem ácido málico junto. Magnésio treonato, porque tem treonina junto. Mas você está tomando magnésio em todas as situações, tá? O magnésio quelato acaba sendo a forma mais segura e mais estudada. Existem alguns poucos trabalhos, um ou dois, que sugerem o citrato de magnésio, mas esse efeito não é por causa do citrato, é por causa do magnésio, tá? O magnésio é um micronutriente que tem essa função de mexer com a motilidade intestinal. Então, vale considerar também para suplementação, além de tudo que a gente falou. Principal é prevenir deficiências, né? Deficiências que muitas vezes são silenciosas, que a gente não vê. O ideal é que você trabalhe sempre com exame bioquímico, e aí eu vou dar uma sugestão aqui de quais vitaminas, minerais a gente tem que dosar nos exames e procurar talvez a suplementação isolada, afinal, se não há apetite, não tem como comer, né? Alguns sinais e sintomas que também podem te ajudar a mapear isso no dia a dia com as pessoas. Olha só, conhecidíssimos, né? Queda de cabelo excessiva, o cansaço, falta de vitalidade, falta de energia, né? A pessoa começa a ter alguns hematomas incomuns, cicatrização ruim, pele, unha também quebradiça, descamando também. Normalmente, quando a ingestão calórica está muito baixa, tem uma faixa de referência aqui, ó, abaixo de 1.200 calorias para mulher e abaixo de 1.800 calorias dia para homem, você já começa a expor a deficiências nutricionais com aparecimento de sintomas. A alimentação não vai conseguir corrigir isso rapidamente. Então, por isso, a suplementação se faz necessária. O que avaliar e o que suplementar? Aqui algumas sugestões, tá? De minerais, os principais, tá? Ferro, cálcio, magnésio e zinco. A gente está num workshop de uma marca de suplementos. A marca vem trazer conhecimento, mas ao mesmo tempo ela vem trazer solução clínica. A Performance trabalha com todos esses minerais de maneira isolada. Então, se você detectar uma deficiência em algum exame bioquímico, você consegue, a Performance tem o suporte para a GLP-1. Você consegue encontrar esses minerais, alguns juntos, tá? Magnésio e zinco, cálcio, magnésio e zinco, por exemplo, tem um suplemento que junta os três, ou você consegue suplementar cada um deles isolado, tá? A nossa linha tem esse suporte para GLP-1. De vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, lembrando que vitamina A e D acabam sendo as principais, tá? E vitaminas do complexo B e vitamina C também. Também nós trabalhamos com vitamina D, a gente tem a vitamina C isolada, tá? Então, nós temos o suporte para isso. O ideal, sempre, monitore periodicamente os níveis plasmáticos. Sempre faça exame de sangue antes de você suplementar.
E olhe também o valor energético que essa pessoa está consumindo. Mulheres perto ali de 1.200 ou menos, já vale a pena talvez entrar com a suplementação preventiva se o exame estiver num limiar um pouquinho mais baixo. Homens, comendo pouco, e especialmente se estiver fazendo atividade física associada, a demanda energética é maior, tá? Homem, mesma coisa, 1.800. Fazendo atividade física, demanda energética alta. Vale a pena também suplementar preventivamente, ok? Por fim, perda de massa magra. Lembrando que perda de massa magra não é, de novo, um problema da medicação. E aquele raciocínio que as pessoas dizem, mas se ele parar de tomar, ele volta todo o peso dele. Sim, se isso aconteceu, é porque você medicou a obesidade e você não tratou a pessoa. Você parou de medicar a obesidade voltou. E isso acontece com outras medicações. Se eu estou tomando um medicamento para baixar a minha pressão, eu paro de tomar o medicamento, o que acontece? A minha pressão sobe. Isso quer dizer que a medicação é ruim? Não. Isso quer dizer que eu tirei a medicação antes da hora, que eu fiz errado, que eu talvez não esteja fazendo outras coisas para ajudar a controlar a minha pressão, ou que a minha necessidade de medicação é longa. Vai demorar muito tempo para eu tirar isso, se é que eu vou tirar. A obesidade é uma doença muito mais complexa do que a hipertensão. Por que a gente trataria a medicação para a obesidade diferente do que a gente trata a medicação para a hipertensão? Não é nenhum problema e nenhuma ineficácia da medicação se você tira e o peso volta. Isso não é culpa do remédio. Isso é culpa da forma como o remédio foi tirado, da dose como você está usando, de como você está se alimentando, como que foi feito o desmame, e será que você, assim como um hipertenso, não é um candidato elegível a usar a medicação em baixa dose para o resto da vida? Obesidade não é falta de caráter, não é falta de vontade da pessoa. É uma doença mais complexa do que a gente pensa. Se eu faço uma dieta restritiva, eu também perco massa magra. Não é uma exclusividade da medicação. Vamos ser menos taxativos e vamos ser mais colaborativos. Vamos tentar olhar a pessoa como um todo, né? O remédio não está aí para ser o nosso inimigo nem o nosso concorrente. Okay? Existe o risco? Claro que sim. A partir do momento que você se expõe a uma perda de peso rápida, claro que você se expõe a um risco de perder outras coisas que não gordura, até massa óssea. Sim, existe o risco, mas risco não é destino. Risco é uma probabilidade. E você pode diminuir, anular ou aumentar essa probabilidade. Depende do que você faz, tá? Claro que a gente tem aqui todo o suporte para minimizar isso e não deixar isso acontecer. E aí, falando de massa magra, massa livre de gordura, proteínas acabam sendo o maestro nessa história, tá? E eu trago aqui algumas recomendações para vocês, tá? Primeira, esqueçam a recomendação tradicional que fala de 0,8 gramas por quilo de peso da Organização Mundial de Saúde. Isso não serve, tá? Tenta mirar, no mínimo, aqui, ó, entre 1,2 a 1,6 gramas, ou seja, comer de 1,2 a 1,6 gramas o seu peso de proteína. O ideal é você tentar ficar mais perto desse limite superior, tá? 1,6, 1,8, pode passar um pouco, não tem problema, tá? Difícil consumir bastante proteína usando análogo GLP-1. Por quê? Porque a proteína também é um nutriente que retarda o esvaziamento gástrico, tira a fome. Proteína tem uma digestão mais lenta. Proteína também aumenta a secreção de GLP-1. Então você coloca saciedade em cima de saciedade. Esse é o erro de grande parte das pessoas. Começar a usar medicação e só focar em comer proteína. Preciso comer proteína. Não, você precisa comer tudo. De tudo um pouco. Fica batendo 2 gramas e meio de proteína usando GLP-1. Você não vai conseguir comer fibra, antioxidante, não cabe. Diminui a proteína para 1,5 e coloca o resto. Diminui a proteína do prato e come um pouquinho em cada refeição, fraciona. Mesmo assim, eu não consigo.
Aí vem os suplementos que mais nos ajudam. Refeição líquida, refeição sólida. Refeição líquida, refeição sólida. O whey protein ou proteínas em pó, vegetais, sejam, estão aí para isso. A nossa saciedade é maior quando a gente mastiga. Então, foca o almoço e o jantar em refeição sólida e compõe o resto com alternativas líquidas. Olha, se você não sentir fome e não conseguir comer, tem um plano B do café da manhã, tem um plano B para o lanche da tarde, mas não fica sem comer. Mais do que isso, não gosto de whey, não tolero, o whey também me pesa. A gente tem suplementação de aminoácidos essenciais, que não tem caloria, não tem digestão, não tem trânsito intestinal, passa rápido. E uma coisa que a gente já falou em outros webinários aqui, em aulas da performance, quanto maior é a restrição calórica, maior é a necessidade de aminoácidos essenciais. Então, não foca em proteína só, foca em aminoácido essencial, pessoal. Tá? Existe o sachê da performance, o síntese, que é uma solução excelente para isso também. Eu trago o problema, mas tem que trazer a solução. Tá? Então, a performance está aqui com esse portfólio para isso também. Sara, no final, fala um pouco para nós. Então, fiquem com esses raciocínios na cabeça: refeição líquida, refeição sólida, alternativa, aminoácido essencial, 1,5, o peso vezes 1,5 para bater de proteína por dia. Diminui proteína no prato, espalha mais ao longo do dia, come um pouco de tudo, não tira as outras coisas, tá? Então, aqui, ó, pensando em alimentação, é isso, ó, sempre opta por coisas com baixo teor de gordura, também pela questão do trânsito intestinal, né? Não deixa de prestigiar a fibra, o microbioma precisa ser atendido, tá? A gente precisa de vitaminas, minerais, antioxidantes, no mínimo, precisa se hidratar. Mas é mais inteligente você fazer refeições pequenas, várias, pequenas de tudo, com pouco de tudo, do que você ficar tomando whey no café da manhã, comer salada com grelhado no almoço, comer uma barrinha de proteína ou tomar um whey à tarde e comer uma salada com grelhado à noite. Isso não é dieta. Muito menos para quem está usando GLP-1. Isso é restrição calórica. Então entra na cetogênica que eu mostrei logo. Mas faz direto, faz direito. Aquela cetogênica não é dieta de internet. É um tratamento para você entrar em cetose. É diferente. Então, se é para restringir de qualquer jeito, não faz. Entra em cetose ou então equilibra tudo direitinho. Tá? Isso é uma mensagem, tá? Ó, suplementação proteica sozinha, você ficar espalhando proteína ao longo do dia, ela não é suficiente para preservar a massa magra, e nós temos dados aqui mostrando isso, com ou sem medicação. Se você tiver uma dieta restritiva, e mesmo você suplementando aminoácido, proteína, se não houver o estímulo mecânico, o treinamento de força, você não consegue blindar a massa muscular. E isso tem que ser adaptado para o balanço energético. Quanto que eu estou conseguindo comer de carboidrato no dia, quanto que eu estou conseguindo gerar de glicogênio, quanto que eu vou conseguir fazer de força. Estou em tratamento com uma medicação que me leva a comer menos. Meu glicogênio vai baixar, mas eu preciso comer um pouco de carboidrato nas refeições justamente para conseguir treinar e blindar minha massa magra. A proteína sozinha não resolve. Da mesma forma que a gente não pode falar que não dá para medicar a obesidade, não dá para suplementar o músculo. Né? É uma baita de uma hipocrisia falar que a medicação não funciona e que só suplementar proteína o dia inteiro vai funcionar. Você está falando a mesma coisa com outras palavras. Você precisa chamar para perto do teu paciente o treinador e conversar com ele. Tá? Até porque é difícil isso acontecer, né? O excesso de proteína ser convertido em gordura. É difícil. Mas se você passar muito tempo comendo só proteína, dependendo da quantidade de gordura que vem junto, pode acontecer, tá? Por fim, aqui, para a gente terminar, vai dar bem certinho no horário, saiu essa semana passada uma meta-análise falando sobre efeito rebote, né? Que acontece se eu suspender a medicação. Lembrando que esses estudos não são transdisciplinares.
Não são estudos que foram feitos trazendo para a equipe o médico, o nutricionista, o treinador. Não. São estudos que investigaram a medicação. Tá? O que acontece se eu parar de tomar a medicação sozinha? Tá? Ele compara algumas medicações e ele traz até alguns dados para justificar o porquê que ele quis estudar isso. Aqui é uma meta-análise, tá? Ele juntou vários estudos para chegar nessa resposta. Não é um estudo isso daqui, não. São vários estudos juntos, tá? Tem aqui a magnitude da perda de peso, que a gente já falou, ó, 15 a 20% de perda de peso, é bastante. Com dieta a gente chega a 6, 8%, sustentável, né? O número de cirurgia bariátrica por causa disso caiu. E veja, e isso talvez não é uma coisa interessante. Antigamente o paciente tinha que abrir, grampear. Hoje não precisa, né? Hoje a gente tem um tratamento menos invasivo, que dá para fazer de uma maneira muito mais confortável. Pela minha pouca experiência, é muito mais difícil adequar a alimentação de uma pessoa bariátrica do que adequar a alimentação de uma pessoa que está tomando Monjaro. Muito mais tranquilo, né? Só que tem essa taxa de desistência, olha. 50% das pessoas que ficam só com a medicação, elas param em até um ano. Tem a questão do custo, mas tem um ponto importante aqui para nós nutricionistas nos atentarmos. Talvez a falta de cuidado nutricional também leve as pessoas a desistir, porque chega uma hora que elas não sabem mais o que fazer. E, por um momento, terceirizar só para a medicação funciona, porque o resultado vem. E quando ela tem um efeito colateral, tem um profissional que ajuda, né? Se ela está perdendo massa magra, tem um profissional que vai lá e realinha a rota. E quando ela não tem ninguém, a chance dela desistir é muito maior. Olha a importância do nutricionista na adesão ao tratamento medicamentoso. Olha como a gente é importante, né? Nesse trabalho foram incluídos 37 estudos, tá? Com mais de 9.000 pessoas aqui sendo avaliadas, com esses tempos de tratamento, né? 8 semanas, pelo menos, ali, né? E tem modelo misto, né? Tem pessoas que começam a usar em determinado tempo, né? Usam linear, usa e para, mas é um bom número de sujeitos aqui, né? Qual foi o principal achado aqui, né? Quando as pessoas param de tomar a medicação, elas, e vou mostrar qual medicação, aqui ele está falando de medicação de maneira geral, né? Elas passam, e não tem acompanhamento nutricional, elas passam a ganhar ali quase meio quilo por mês de volta. E isso faz com que em 1 ano e 4 meses o peso volte a ser o que era antes, tá? E o reganho após medicação, ele é muito mais rápido do que os programas convencionais. Ou seja, se essa pessoa tivesse perdido peso só com exercício, só não, né? Com exercício, alimentação, sono, comportamento, ela e parasse tudo, jogasse tudo para o alto, ela ia recuperar, mas ia demorar muito mais tempo em relação ao uso da medicação, tá? Então, aqui tem a dinâmica, olha só, desse reganho de peso, né? Então, olha só, nesses estudos foi computado que, ó, pessoas que perderam 8,3 quilos, né? Que é uma perda média, né? Não é uma perda de todo mundo, é uma média isso daqui. Quando pararam a medicação, olha, em 1,7 anos, voltaram, pela projeção deles, né, ao peso que elas tinham antes, ganhando, não é linear, né, a gente não ganha igual todo mês, mas seria como se fosse ganhar 0,4 quilos, ou meio quilo ali aproximadamente, por mês. Com a semaglutida e a tirzepatida, isso é um pouco mais grave, né? As pessoas perdem mais peso, né? Elas chegam a perder ali 14, 15 quilos, né? É mais do que a perda das outras medicações, só que se elas param, a velocidade de ganho é maior também. Elas chegam a ganhar, olha, 0,8 quilos por mês, que é o dobro do anterior, e esse peso recupera em menos tempo. Aqui era 1,7 anos contra 1,5 anos. Então, isso aqui serve para mostrar duas coisas. Serve para mostrar que a medicação, ela funciona. Ela te leva a perder peso, tá? Mas ela tem uma série de limitações, como tudo. Não existe no mundo perfeito, não existe dieta perfeita, não existe treino perfeito, não existe medicação perfeita, né? E essas limitações, grande parte delas, a gente consegue resolver com um bom programa nutricional.
sabendo o que a gente tem que fazer, né? Então, a gente viu algumas coisas, trabalhando a parte da microbiota, a saúde intestinal, para minimizar desconfortos. Vocês viram que tem condutas para cada tipo de desconforto já documentadas pela literatura, suplementando e prevenindo deficiências de vitaminas e minerais, auxiliando a microbiota num ambiente mais anti-inflamatório, tendo um bom raciocínio clínico na hora de distribuir a comida, e saber qual que é a hora do líquido, qual que é a hora do sólido, qual que é a hora do aminoácido, qual que é a hora da proteína também, tá? Sustentar essa pessoa mais tempo junto de você, monitorar o que é essa perda, esses 14,7 quilos estão vindo da onde? Ah, mas perdeu de 14,7, perdeu 3 de massa magra. Pô, tá bom, não? De 14,7, 3 de massa magra, tá bom, né? Uma perda de sucesso, não? Para quem tinha um excesso de peso para perder, foi ótimo, né? Ah, metade foi massa magra, metade foi... Ué, então não foi tão legal assim, né? Perdeu peso a qualquer custo. Então precisa rever, alguma coisa de errado está fazendo, tá? Marcadores bioquímicos também melhoram, olha só, né? Então a medicação ela é útil, né? Melhora a hemoglobina glicada, melhora a hemoglobina, glicemia de jejum. Lembrando que essas medicações originalmente são construídas para tratar diabetes, resistência à insulina. É a origem dos análogos de GLP-1, né? A perda de peso, a supressão do apetite é um mecanismo para ajudar no controle glicêmico, né? Só que depois que suspende, vejam, olha, isso tende a voltar. Aí é um ponto de discussão. Será que a gente não tem pessoas elegíveis a usar essa medicação por conta de distúrbio metabólico por mais tempo? Como um diabético tipo 1 faz uso de insulina, como um hipertenso faz uso de antihipertensivo, um dislipidêmico faz uso também de medicações para reduzir LDL e colesterol, uma pessoa que tem um distúrbio da tireoide usa hormônios também a vida inteira. Por que com a obesidade seria diferente? Por que outras doenças a gente trata mais sério com medicação e obesidade é preguiça, é falta de vontade, é falta de caráter? Não necessariamente, pessoal. É uma coisa complexa, difícil de entender, por isso tem que ser tratado em conjunto, tá? Mesma coisa vale para pressão arterial, né? Olha só, os marcadores tendem a melhorar, mas quando você retira, eles tendem a sofrer uma subida ao longo do tempo, que são também comorbidades associadas à perda de peso, né? Então, em resumo, é isso. Olha, os medicamentos, né? Eles induzem uma boa perda de peso, mas eles podem levar a um retorno basal ali do peso total que você perdeu em até menos de 2 anos. Já os programas comportamentais, você perde peso, talvez você perca menos peso, né? Nesse mesmo intervalo de tempo. Só que se você jogar tudo para o alto, vai levar quase 4 anos para você retornar uma perda de peso pela projeção do estudo, ou seja, é mais sustentável. Então, isso reforça a necessidade de um programa nutricional junto do tratamento medicamentoso. Tem evidência de que se a gente introduz um suporte comportamental para essas pessoas que param de usar a medicação, previne a perda de peso? Não. Não existe evidência. Ou seja, não adianta usar a medicação, parar e depois passar a fazer outra coisa. Não, agora que eu parei a medicação, eu vou começar a cuidar da minha parte comportamental. Agora que eu parei a medicação, eu vou começar a suplementar e lá no... Não, tem que ser junto. Tem que ser desde o início, tá? É preventivo isso, não é tratativo. Não tem evidência que a gente possa resolver esse problema depois, tá? O ideal é a gente trabalhar sempre esses 2 pilares, a manutenção e a prevenção do reganho de peso, usando estratégias de transição, né? Que vão passar bastante pela comida, tá? Mas, com certeza, a gente vai precisar de um bom raciocínio clínico que englobe também a suplementação. Bom, vou passar isso por aqui, porque isso aqui está repetitivo em cima do que eu já falei. 3 conclusões que eu queria deixar na aula de hoje. Rebote de peso acontece, é inevitável e pode ser rápido, se você não cuidar. Mas isso também acontece com dieta restritiva. Não é uma exclusividade da medicação. É a falta de coerência naquilo que você faz, tá? Com a medicação, isso pode voltar mais rápido do que sem medicação. Mas sem medicação também volta. No seu tempo, mais volta. Ou seja, não é uma exclusividade, é uma característica diferente, ok? Obesidade é uma coisa que exige cuidado contínuo.
Então, ou seja, cheguei no peso que eu queria, tem que se discutir, será que é hora de parar? Será que é hora de sustentar? Qual que é o próximo alvo terapêutico que eu vou ter? O que eu vou fazer, tá? A melhor solução é sempre, pelo menos de acordo com o que a ciência mostra, é a gente combinar 3 frentes, tá? A endocrinologia, como representando a medicina, para tratar essa parte medicamentosa, a nutrição, para complementar toda a base energética, prevenir deficiência, saúde intestinal, minimizar desconfortos, prevenir perda de massa magra, ela tem que estar junto, mas preferencialmente no meio desses dois tem que ter alguma terapia comportamental acontecendo junto, para que essa pessoa se eduque, melhore suas habilidades, ela consiga tomar melhores decisões se algum dia ela vier parar de usar, ou no meio do processo, se sofrer alguma alteração. Tá? É necessário essa tríade para que o sucesso aconteça. Tem um modelinho que chama modelo dos 6 As, né? Antigamente era dos 5 As, que eu gosto bastante, né? Quando a gente vai trabalhar de forma transdisciplinar, né? Então, a primeira coisa é perguntar, né, para o paciente, né? O paciente é o centro sempre, né? Pedir permissão para falar com ele sobre perda de peso, claro que está no sentido figurado, né? Avaliar, então ter uma boa avaliação de saúde, metas de mudança, né? Entender o que está fazendo ele ganhar peso ou o que não deixa ele perder, aconselhar, sempre com recomendação baseada em evidência, e a opção farmacológica está aí para ajudar, é um conselho também, concordar, né? A tomada de decisão ela tem que ser conjunta, todo mundo tem que concordar, e isso tem que estar fundamentado dentro de um programa, de metas. A palavra mais importante, na minha opinião, ajudar. Você pergunta, avalia, aconselha, concorda, prescreve e dali para frente você pega na mão. Você tem que ajudar. Suporte contínuo, está escrito aí. A gente tem que estar perto, tá? E um passo novo que eles adicionaram foi o organizar, né? Que é monitorar o passo a passo, ver o que está acontecendo, dar um acompanhamento um pouco melhor, mais próximo, para você ter mais sustentabilidade, tá? A avaliação, então, ela não tem que ser, obviamente, só baseada na perda de peso, mas na qualidade de peso que você perde. E isso só é possível quando nós entendemos que o paciente é a prioridade e quando a gente se junta para eles é melhor. Vou deixar aqui meus contatos de novo para vocês, olha só. Tem meu Instagram, tem meu e-mail. Vou pedir gentilmente também para que vocês sigam a Performance Nutrition tanto no Instagram quanto no YouTube, porque tem bastante, essa aula, inclusive, vai para lá depois, tá? Para vocês assistirem quando for publicada. E muito obrigado por vocês terem ficado aqui com a gente hoje. Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa, que eu tenha ajudado, nem que seja um pouquinho, para que a gente possa cuidar melhor um pouquinho das pessoas. Fico à disposição para perguntas, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Doutor Humberto, obrigada pela aula, foi excelente. Eu acredito que foi muito esclarecedora e que deu um direcionamento para muitos profissionais aqui que estão presentes hoje. Tanto para como tratar esse paciente, como suplementar, enfim. E como o doutor Humberto mencionou durante a apresentação, a Performance Nutrition ela tem uma linha muito completa que pode auxiliar na suplementação dessas pessoas que estão usando as canetinhas. Aqui presente na reunião, a gente tem a Gisela. A Gisela é nossa coordenadora de nutrição. Então, eu vou abrir o microfone dela para falar um pouquinho melhor sobre esses produtos, os sínteses, a vitamina D, vitamina C, enfim, um pouquinho do que o doutor Humberto falou aqui para a gente. Boa tarde a todos, excelente aula, doutor Humberto. E a gente chega aqui nesse final, né, entendendo que a ingestão calórica é bem menor nesses pacientes e cada caloria consumida que a gente precisa oferecer com um alto valor nutricional. Né? Então, por isso que é tão importante a gente escolher suplementos com formulação limpa, livre de aditivos, de corantes, conservantes, para garantir, né, essa qualidade nutricional desses pacientes. E a Performance Nutrition, ela entrega essa linha para vocês. A gente tem uma linha de whey
com a lista de ingredientes, apenas 3 ingredientes, com excelente microfiltragem, excelente digestibilidade, então vai ter uma absorção muito mais rápida aí pelo paciente. A gente tem os sínteses, que são os nossos aminoácidos essenciais. A formulação fornece 4 gramas de aminoácidos por sachê. Então, ali você não vai ter saciedade, né? Vai ter uma digestibilidade muito rápida, então é uma excelente estratégia aí para essas refeições líquidas que o Dr. Humberto citou. Nós temos toda a linha de vitaminas e minerais quelados. Os minerais quelados a gente tem isolados e também algumas associações. Então, nós estamos aqui disponíveis, né, para tirar as dúvidas de vocês e depois os profissionais que não recebem atendimento da nossa equipe podem nos chamar e a gente vai fazer esse atendimento para vocês e explicar os produtos com mais clareza. Aí, dúvidas da aula? Muito obrigada, Gi. E aproveitando, lembrando que vocês têm 15% de desconto no site, tanto vocês prescritores como os pacientes de vocês. Agora eu vou passar a ler aqui as perguntas que tem no chat. Boa. A Thaís Rocha perguntou, na verdade ela mencionou, no começo da aula você falou sobre alguns medicamentos para quem costuma dar as beliscadas. Ela queria saber quais são esses medicamentos que ajudam esses pacientes, se você pode mencionar aqui. Nossa, você está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Tá, claro que isso você tem que discutir mais com a área médica do que comigo, tá? Mas duas medicações que não eram permitidas no Brasil, né? A junção delas e acabaram sendo permitidas mais recente, é a bupropiona e a naltrexona, né? As duas juntas, que alguns médicos prescrevem, veja que interessante, né? Alguns médicos prescrevem para tratar tabagismo, né? E o que é fumar? Olha para a câmera aqui para mim. O que é fumar? Fumar é beliscar. É o ato de você levar a mão na boca várias vezes. Olha que coincidência, beliscar e fumar. Então, são drogas que são confundidas normalmente para esses dois tipos de tratamento. A Bruna perguntou, a resistência à insulina pode impedir a perda de peso mesmo com o uso da medicação? E por que alguns pacientes, principalmente mulheres, não sentem redução no apetite, mesmo com o uso da tirzepatida? A medicação, qual que é o nome dela? Bruna, é isso? Isso, Bruna. Bruna, a medicação, ela é originalmente feita para tratar resistência à insulina. Então, a resistência à insulina ela não vai ser um problema, porque se essa pessoa tiver resistência à insulina, é exatamente isso que essa medicação faz, tá? Ela trata o quadro de resistência à insulina, tá? Agora, por que algumas mulheres não sentem a perda de fome? Pelo mesmo motivo que algumas pessoas têm efeito colateral, outras não têm. Pelo mesmo motivo que uns perdem massa magra e outros não perdem, porque nós somos diferentes. Por isso que a escolha de um tratamento como esse não é o objetivo. Eu quero perder peso, então é por isso que eu vou escolher Mounjaro, semaglutida. Não. Depende qual o perfil dessa pessoa. Ela é uma pessoa que come demais ou é uma pessoa que belisca muito? Ela é uma pessoa desorganizada ou ela é uma pessoa que passa muito tempo sem comer ou é uma pessoa que está sempre com doce do lado? Como que é o ambiente? Então, essas tomadas de decisão, elas não são assim. Rapidamente, 2 minutos. Ontem eu atendi um paciente junto com um médico do esporte que trabalha comigo aqui, com o Felipe, e a gente ficou 1h30 dentro da sala falando sobre isso com o paciente. E ele falando que ele queria perder peso e ele queria que a gente decidisse por ele qual medicação que ele poderia tomar ou se ele não tomava medicação. E a gente começou a ter uma conversa a 3 dentro da sala e eu falando, olha, eu não posso decidir, né? Porque eu não sou médico. Mas a depender do que ele decidir, eu vou ter que mexer no teu plano alimentar. Então, se a ideia é tratar com medicação para o perfil beliscador, a dieta é uma coisa. Se a ideia é tratar com um Mounjaro que suprime apetite, a dieta vai sofrer outra alteração. Eu preciso saber o que a gente vai decidir aqui. O que suplementar, o que não suplementar. Então, por isso que, se algumas pessoas têm sucesso, outras não, talvez é porque não seja para elas aquilo que ela está fazendo.
Talvez a dose que ela está usando é ineficaz. Não sei, precisaria conhecer essa pessoa para te responder. A Thaís Rocha fez outro comentário, ela disse que lá as pacientes dela todas sentiram redução no apetite usando a medicação. Pois é o que acontece com a grande maioria, essa é a verdade. Mas existem os outliers, os pontos fora da curva para tudo. Então, não é a maioria, mas pode acontecer. Agora, a Andréia ela fez duas perguntas. Primeiro, ela perguntou quanto ao uso de cúrcuma. Há alguma porcentagem mínima de curcuminoides para alcançar os efeitos desejados? Na minha última atualização, a minha recomendação, pelo que eu lembro, é 95%. Tá? Depois eu posso checar com mais precisão isso para te falar. Qual que é a outra pergunta? Ela perguntou se você usaria a estratégia cetogênica em mulheres na menopausa com colesterol elevado. Elas poderiam se beneficiar da dieta cetogênica sem colateral? Qual que é o nome dela? Andréia, eu não sei. Sabe por quê? Porque eu não conheço a pessoa. Eu preciso ter essa conversa com a pessoa. E aí eu tenho que colocar para ela, eu não vou falar que sim nem que não, eu vou falar que eu consideraria discutir com ela essa e outras possibilidades. E essa decisão nós tomaríamos juntos. Juntos porque quem vai fazer é ela e quem vai acompanhar sou eu. Então, se ela falar, ok, entendi, acho que eu consigo, quero fazer, estou disposta, ok, então eu vou te acompanhar dessa maneira, porque isso aqui é muito restritivo. Eu vou te mandar mensagem toda semana, você volta aqui a cada 3 semanas, sei lá, vou montar um programa para ela. Então, essa decisão a gente tem que trabalhar juntos. O Rony, ele perguntou, em relação a tirzepatida, as recomendações são as mesmas? Quais recomendações? Ele me mandou uma mensagem aqui no Instagram também, eu vi. Eu ia até responder para você, Rony, para perguntar isso. Quais recomendações? Ou fala aqui ou me manda depois que eu te falo. Aí o pessoal está agradecendo, né? A Michelle agradeceu, muito obrigada. A Bruna, perfeito. Stephanie, excelente, gratidão. A Elane agradeceu e disse que elucidou vários itens. A Nayara, é incrível essa aula, maravilhosa, esclarecedora e intensificando ainda mais a nossa diferença nesse uso de GLP-1. Eu acho que é isso. O que me deixaria muito feliz é que a gente saísse daqui com vontade de trabalhar junto com as pessoas, sabe? Porque o número de pessoas que vai buscar, que está buscando isso, é inevitável que cresça. Ok, nós temos uma solução, mas nós precisamos estar juntos, estender a mão, falar, pô, eu estou aqui para te ajudar, vamos trabalhar junto com esse cara, pô, eu vou atender ele, vamos atender junto, né? Ó, quando ele for aí, eles vão estar aqui, eu vou te ligar para a gente conversar sobre ele, vamos decidir as coisas juntos. O paciente é o nosso bem mais precioso. Na época da inteligência artificial, pessoal, que qualquer um entra lá e procura qual dieta eu faço, qual dose eu tomo, que suplemento que é bom. Hoje em dia, qualquer um faz isso. Se a gente não for presente na vida das pessoas, a gente vai ser descartado. A gente tem que ser diferente. Então, qual que é a nossa diferença? Trabalhar junto. Puta, que legal ontem. Pô, fui lá no Unicastro, ele sentou, ele ficou 1 hora comigo, junto com o médico. Pô, também passou uma confiança. Vou seguir com ele esse ano inteiro agora. Ó, que legal isso. Então, a gente tem que ser diferente. Se a gente entra, fecha a porta, atende, vai embora, entrega a dieta, a gente virou um prescritor de dieta. É muito mais do que isso. Nós temos que ser gestores de saúde. Guardem isso. O pessoal aqui está agradecendo, a aula foi impecável, didática. O Rony fez um comentário, né? As vitaminas e suplementos da Performance são excelentes, qualidade máxima e bom preço. Uso e prescrevo há muitos anos. Fez um merchan. A Pamela comentou, a resistência à insulina só vai continuar acontecendo se o paciente seguir comendo apenas alimentos ultraprocessados, doces. Um comentário que ela fez. E tomar a medicação nem assim. A medicação é um sinal muito mais forte do que a alimentação.
Quantas pessoas não usam a medicação, têm os seus exames corrigidos e continuam comendo mal? O que não quer, não está certo, tá? Não estou defendendo isso. Mas a medicação, ela é um cobertor curto. Ela realmente tapa esse buraco. E isso é um problema. Porque a pessoa passa a usar, o exame melhora, ela continua comendo igual ela comia, só que menos, comendo mal, só que comendo menos, só que o exame melhora. Então, ela perde peso, ela talvez não veja o que ela está perdendo. Esse é o perfil que mais existe. E é o que mais precisa da gente. A Jaqueline perguntou, ela atendo já 3 pacientes com o uso da medicação e no início tiveram dores musculares. Você sabe dizer o porquê isso acontece? Não é um efeito colateral dos análogos de GLP-1, pelo menos não documentado, tá? Dor muscular, não. Agora, vamos supor coisas aqui. Pense que essa pessoa está comendo menos, o que acontece com o glicogênio muscular dessa pessoa? Reduz. Se ela não adequar o estímulo de treino, se ela quiser continuar treinando com as mesmas intensidades, os mesmos volumes de treino, muito provavelmente a recuperação muscular dela vai ficar ruim. E isso pode levá-la a sentir dor muscular tardia. Mas aí não é a medicação, tá? Você precisa ver se não é isso. É a única coisa que me vem à cabeça. A Flaviana, ela perguntou, no caso de paciente que faz uso de tirzepatida de 15 mg na semana e perdeu mais de 20 quilos, mas teve juntamente sarcopenia severa com mal-estar e fadiga acentuada, qual o melhor protocolo para recuperação do ganho de massa magra, força e bem-estar? Precisa sentar com ele. Eu queria muito sentar com essa pessoa para conversar. Queria sentar com ele, entender, além da medicação, o que ele está fazendo ou o que ele não está fazendo. Se a medicação está causando muito desconforto, é o caso de conversar com o médico para rever. Primeira coisa, ninguém consegue comer sentindo náusea. Ninguém consegue comer sentindo ânsia de vômito, diarreia, constipação. Ninguém vive bem nessa situação. Não tem que perder peso a qualquer custo. Então, se está tendo efeito colateral, já é o primeiro sinal que precisa sentar com o médico, ou você, nutricionista, ligar para o médico dele e falar, tive um feedback do paciente. Vamos conversar? Manda uma mensagem para ele. É a primeira coisa que você precisa fazer, para tentar minimizar efeito colateral. Depois, com os efeitos colaterais minimizados, aí a gente consegue conversar de alimentação e treino. Mas se não melhorar isso, como é que a gente vai conseguir treinar se sentindo mal, comer se sentindo mal? A gente não vive bem assim. A Luzimara perguntou, vejo muitos pacientes que entram em platô querer utilizar berberina. Qual a sua opinião? Não existe evidência para berberina. Não existe evidência. Tá? Não tem. Agora a última pergunta. A Regina. O HMB também pode ser um recurso para ajudar nessa preservação da MM, da massa muscular? Se você está sobre um déficit energético severo, eu concordo que buscar soluções que não causem efeito colateral, ou seja, a eficácia pode existir, nem que seja pequena, e a segurança é alta, ele não te faz mal, é bem-vindo. O HM-beta é uma solução, tá? Quando a gente pensa nisso, teórica, mas não temos informações de pessoas, estudos como eu mostrei, de pessoas usando tirzepatida, semaglutida e suplementando HM-beta. A gente não tem essa informação. Se não tem, o que a gente faz? Não usa. A gente não usa, porque a gente não sabe. Tá? Se a gente fizer uma coisa que a gente acha, então qualquer um pode achar, qualquer um pode fazer. Então, se a gente está falando de fazer uma coisa séria, um trabalho direcionado, vamos estudar e vamos fazer aquilo que a gente tem mais certeza. Então, não usa, por mais que não cause efeito colateral. Eu entendo que a intenção é boa, de querer colocar alguma coisa ali, mas eu mostrei, tem outras coisas que já foram estudadas que podem ser úteis. Por que eu vou optar por HM-beta se eu posso optar por proteína? Por que eu vou optar por HM-beta se eu posso optar por aminoácidos essenciais?
Por que eu vou optar por uma coisa que não foi estudada se eu tenho coisas que já foram? Bom, obrigada, doutor Humberto. Agora, só para finalizar, a Lídia acabou de fazer um comentário aqui sobre os pacientes dela. Ela disse que teve um paciente, né, que teve muito mal-estar com doses mais altas. Ela diminuiu a dose, porém a fome desse paciente duplicou. Mas ela não viu como um ponto negativo, porque ele estava perdendo muita massa e conseguiu recuperar, voltando a comer normal. E não houve ganho de gordura nenhuma em 12 meses. Exato. É o ajuste fino que a gente tem que fazer. Por isso que tem os 6 As. E quais são os 2 últimos? Ajudar. E o último, organizar. O que ela fez? Ela organizou. É isso aí. Bom, obrigada a todos, obrigado, doutor Humberto. Antes de finalizar, eu só queria dizer que o nosso próximo webinar é no dia 8 de abril, 8/4, e nós vamos falar sobre peptídeos de colágeno, mitos e realidades. Então, fiquem de olho no Instagram da Performance, nos e-mails marketing, para vocês se inscreverem e não se perder, porque eu tenho certeza que vai ser uma aula imperdível. Aí. Obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus. Nos vemos por aí, ou em algum webinar, ou em alguma aula. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Muito obrigada.